Porque é que só a prática das virtudes pode nos trazer felicidade nessa terra. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então é um assunto bastante complexo, muitos filósofos já tentaram tratar desse assunto, uns com mais sucesso, outros com menos. A verdade é que a maioria das pessoas acaba que não dá crédito para essas pessoas, para os filósofos, né? Ou seja, a prática das virtudes é o que de mais valioso nós podemos alcançar nessa terra e aquilo que mais pode nos trazer felicidade. Por que é que eles dizem isso? Eles dizem isso porque eles de fato compreenderam o que é a felicidade. A maioria das pessoas perde tempo buscando coisas que são menos valiosas do que as virtudes, justamente porque elas não compreendem o que de fato é a felicidade. Então é como uma criança, né, de 5, 6 anos que ainda não conhece o que é dinheiro. Você tem uma nota de 100 reais e você tem, sei lá, 5 notas de 2 reais. E você oferece para ela qual ela prefere. Normalmente ela vai preferir ficar com 5 notas de 2 reais e vai deixar você sair com a nota de 100 reais sem problema. Se você pedir para trocar, ela vai trocar, né? Ela te dá uma nota de 100 e fica com 5 notas de 2 reais. Porque na cabeça dela aquilo vale mais. Ou seja, eu tenho mais papel aqui, então quer dizer que eu tenho mais valor. E é justamente o erro que nós cometemos. Como nós só podemos conhecer as coisas espirituais por um processo de abstração que passa sempre pelo uso dos sentidos e, portanto, das realidades materiais, corpóreas, daquilo que nós observamos, né, e temos experiência nessa vida, então nós, com muita dificuldade, conseguimos compreender essas coisas. E a maioria das pessoas não faz esse processo, não se esforça para fazer esse raciocínio e, portanto, não chega a compreender o que de fato é mais valoroso e o que é menos valoroso. E por isso elas passam mais tempo e, na verdade, todo o seu esforço se dedicando e buscando aquilo que vale menos e acabam sendo completamente negligentes com aquilo que realmente vale e que realmente poderia lhes trazer a felicidade. Então, o que é isso que realmente pode lhes trazer a felicidade nessa terra? Eu já vou explicar melhor. Essas são as virtudes. Então, primeiro nós temos que entender o que é a felicidade. A felicidade, falando de forma muito resumida, né? Ele é uma perfeição do nosso ser. Ele é um estado, digamos assim, onde nós ficamos completos. Então quer dizer que nós estamos completamente satisfeitos. A nossa vontade foi completamente satisfeita, repleta, preenchida até o gargalo. Não é possível entrar mais nada ali. Então ela fica plena, tranquila, satisfeita, em paz, sossegada e não deseja nada mais além do que ela já tem, né? E isso traz um gozo imenso, que é justamente o que nós chamamos de felicidade. Esse estado só é alcançado na visão beatífica, né? Ou seja, é o complemento da nossa natureza, né? Quando nós chegamos ao ápice da nossa natureza, que é para aquilo que nós fomos criados e que estamos vivendo nessa terra, que é justamente para alcançarmos, né, ou sermos levados até a visão beatífica pela graça santificante, enfim, pelo exercício das virtudes, com a graça de Deus. E esse momento, ele só acontece depois da nossa morte, depois da separação da alma com o corpo, para aqueles que se salvarem, né? Aqueles que vão se condenar, eles jamais terão a visão beatífica, jamais serão felizes. Então essa é a felicidade em última instância, no sentido mais genuíno da palavra. E esse estado não é possível ser alcançado nesta vida, nessa terra, né? Porém, antes disso, existe um caminho, né? Você vai seguir um caminho para você chegar a esse ponto depois da morte. Se você envereda por esse caminho, e esse caminho é justamente o exercício das virtudes, então você vai ter uma vida mais próxima da felicidade. Você não vai ter a plenitude da felicidade, mas você vai ter algo mais próximo da felicidade, uma certa felicidade terrena, que está infinitamente abaixo dessa, porém infinitamente, né, ou muito superior àquela das pessoas que seguem para o caminho de baixo, tá bom? Então, existe o caminho que nos leva à visão beatífica, que é justamente o exercício das virtudes, né? Claro, evidentemente, se são verdadeiras virtudes, você vai estar cumprindo os 10 mandamentos, você vai estar seguindo a única religião que existe, que é a religião católica, enfim. Para isso existem certos, digamos assim, pré-requisitos para que você esteja, de fato, exercendo as virtudes. E se você não estiver seguindo esse caminho, você vai estar seguindo os vícios, né? Vai ter uma vida cheia de vícios, e esses vícios, eles então serão o oposto da virtude e te trarão
darão os frutos opostos aos frutos da virtude, ou seja, uma infelicidade e uma inquietude. Tá? Então, precisa ficar claro isso. Significa que, nessa vida, o máximo que nós podemos alcançar é uma certa tranquilidade da alma, um certo estado de consciência tranquilo, né, leve, suave, e ao contrário, né, justamente desse peso, dessa consciência pesada, dessa inquietação, dessa raiva, dessa incomodação, dessa, né, falta de constância, que é justamente o fruto dos vícios. Então, tentando aqui explicar da maneira mais simples e fácil para vocês, por que é que os vícios, por que é que só as virtudes podem nos trazer felicidade, eu já expliquei nos outros vídeos por que é que os bens materiais e todo esse tipo de coisa não podem nos trazer felicidade. É porque eles são coisas externas a nós e eles não nos preenchem. Além do que, nós também não temos nunca como segurá-los, como mantê-los, nem como alcançá-los de maneira garantida. Ou seja, você não tem certeza que você vai alcançar aquilo pelo qual você está se esforçando. E uma vez que você alcança um dinheiro, um cargo, qualquer coisa do tipo, um estado social, uma reputação, nada garante que você vai manter aquilo e por isso mesmo você está sempre inquieto, com medo de perder, com medo do que acontecerá no futuro, né? E além do que, como aquilo não te traz felicidade, tão logo você alcança aquele estado desejado ou aquele bem que você deseja, né? Uma casa, sei lá, uma viagem, qualquer coisa, quando você alcança aquilo, como aquilo não te preenche, não te traz felicidade, você logo como que esquece que aquilo era justamente o que você sonhava ter e parte para outra coisa, ou seja, aquilo que você colocou lá no seu alvo como sendo a minha felicidade é alcançar, por exemplo, aquela mansão, eu vou comprar aquela mansão. Aí você fica lá anos e anos trabalhando, se esforçando e tal, e você consegue comprar aquela mansão. Logo você compra aquela mansão, muda. Né? Porque aquilo não te preencheu, então você precisa colocar outra coisa no lugar. Isso passa, para a maioria das pessoas, é uma coisa automática, de forma inconsciente, elas não percebem isso. Então, as pessoas estão sempre correndo de uma coisa para outra, né? Que nunca preenche, nunca traz satisfação, e com isso tudo, você conseguiu uma mansão, tudo bem, mas agora você tem um monte de problema por conta da mansão, aquilo não te trouxe felicidade, aquilo te traz um monte de problema, você quer outra coisa, você vive sempre ansioso, né? Sempre estressado, sempre angustiado, triste, enfim, toda aquela miséria da vida humana que todo mundo já está acostumado e que é o dia a dia da maioria das pessoas, porque elas estão sempre buscando essas coisas. Enfim, então, nada exterior a nós pode nos trazer felicidade. O que pode nos trazer felicidade é uma certa condição, digamos assim, da nossa alma, que é alcançada pelo exercício das virtudes e que vai nos levar para uma glória e felicidade verdadeira, mais plena e real, que é justamente da visão beatífica, que são os exercícios das virtudes. Né? Agora, por que é que o exercício das virtudes é melhor ou nos deixa mais feliz do que o exercício dos vícios, por exemplo? Quando uma pessoa não orienta a sua vida por aquilo que há de mais elevado, quando ela não usa a sua compreensão para entender qual é o verdadeiro bem, e quando ela não se esforça para obter isso, por exemplo, digamos que ela entendeu que ser feliz é ser rico, é ter muito dinheiro. Então, ela automaticamente colocou o dinheiro na meta dela como se fosse a causa da felicidade. E ela vai buscar isso como sendo a causa da felicidade. Ela colocou isso no centro da vida dela. É como se ela tivesse feito do dinheiro um deus. Na prática é exatamente isso que acontece. Então, o dinheiro é o deus dela. Ela vai procurar exercer certas virtudes, digamos assim, necessárias para a aquisição do dinheiro. Então ela vai economizar, então ela vai ter uma certa temperança para não gastar todo o dinheiro, ela vai se esforçar no trabalho, ela vai estudar, sei lá, o mercado financeiro, então ela vai exercer certas virtudes. Só que essas virtudes estão todas direcionadas para um bem real e verdadeiro, que é o dinheiro, porém um bem muito inferior do que aquilo que nós deveríamos buscar. E eles acabam se tornando vícios. Então todas essas virtudes, elas são virtudes falsas, elas têm aparência de virtude, porque quando você olha sob um determinado ângulo, elas parecem virtudes. Mas quando você olha o todo, o conjunto,
você vê que virtude não tem nada, são simplesmente falsas virtudes, aparências de virtudes. Então, para serem verdadeiras virtudes, elas precisam estar norteadas para o verdadeiro bem. E quando a pessoa norteia a sua vida para o verdadeiro bem, ela vai então se desinteressar de todo o resto. Né? Santo Inácio de Loyola diz que o estado, né, de virtude, o estado que nós devemos almejar, é justamente aquele estado onde você não deseja nem felicidade nessa terra, não seria melhor felicidade, não é a palavra, seria você não deseja nem saúde nem doença, você não deseja nem riqueza nem pobreza, você não é indiferente às coisas que te acontecem nesse mundo. Você deseja simplesmente alcançar o céu. Né? E para alcançar o céu nós temos como preceito justamente o exercício das virtudes. A humildade, a prudência, a sabedoria, a temperança, a coragem e assim por diante. Então nós temos que ordenar a nossa vida para a prática dessas virtudes. E pela própria prática das virtudes, o fruto dela é consequência, não tem uma coisa separada da outra. É justamente uma vida mais serena, mais tranquila, mais satisfeita, uma consciência que está tranquila porque sabe que está pelo caminho certo. Esse aqui é o primeiro ponto importante para nós entendermos porque é que só uma vida onde nós praticamos, exercemos as virtudes pode nos fazer felizes. É porque nós temos um intelecto e esse intelecto ele percebe de certa forma que nós estamos indo por um bom caminho ou não. Ele percebe os frutos, os resultados do que você está fazendo, se aquilo é bom ou não, você queira ou não queira. Né? E você, quando está pelo mau caminho, a consciência pesa. Você se sente inquieto, não tem como você fugir disso. E quando você está no bom caminho, exercendo as virtudes, dedicando a sua vida, o tempo da sua vida de forma realmente útil para você, para a sua alma e para os outros, consequentemente, então a sua consciência ela fica mais tranquila, mais repousada. É a história que todo mundo já ouviu dizer, né? Você tem, pelo menos eu fico com a consciência tranquila. Então, justamente porque todo mundo sabe que essa dor na consciência ela é insuportável, ninguém aguenta ela. E é justamente por isso que as pessoas ficam inquietas e fugindo de um lado para o outro. Né? As pessoas têm que ficar viajando, têm que ficar mudando de emprego, têm que ficar, enfim, buscando cada vez mais bens materiais, mais mulheres, mais qualquer coisa. Por quê? Uma tentativa de fugir justamente dessa dor na consciência. Só que não adianta fugir. Não adianta fugir pelo simples motivo de que você vai junto com você. A sua consciência vai junto com você. Então você, eu vou mudar para outro país e lá vou ser mais feliz. Não vai ser mais feliz. Por que você não vai ser mais feliz? Porque a sua consciência vai junto e ela vai estar o tempo todo te dizendo, olha, você não está levando uma boa vida, você precisa se converter, você precisa praticar as virtudes, a sua vida está ruim, então isso vai ficar o tempo todo, não adianta você fugir. As pessoas chegam até o ponto, muitas vezes, de se suicidar por conta dessa dor, né, que se torna cada vez mais latente para algumas pessoas, mas só que não adianta se suicidar, porque se você morrer, sua consciência vai junto. Então, tem até uma música que diz, né, não adianta morrer, porque se morrer vai junto. Então é a mesma história. Não tem como fugir. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Quando você começa, de fato, a praticar as virtudes, se arrepender dos seus pecados, etc., a sua consciência ela vai ficar tranquila nesse ponto, porque você mesmo vai perceber que você está num caminho melhor. Sua vida está sendo mais bem utilizada. Porém, cada virtude, se nós analisarmos em especial, nós veremos que elas têm como fruto melhorar a nossa vida e fazer com que ela se torne uma vida melhor em todos os aspectos, em todos os sentidos, do ponto de vista que nós temos o controle. Então você não pode necessariamente se tornar mais saudável, ou mais bonito, ou mais rico, porque tem uma virtude. Né? Você pode evitar, sei lá, cometer certos vícios que normalmente prejudicam a sua saúde, mas não é necessário ou obrigatório que você vai ter uma melhor saúde, embora, via de regra, pessoas mais temperantes têm uma saúde melhor do que pessoas que excedem na comida, comem demais, ficam obesas e têm uma saúde pior. Então isso também acontece. Né? A questão de você gastar mais do que tem tudo isso, mas não é isso obrigatório, porque tudo isso são coisas externas e incontroláveis em grande parte. Controláveis até certo ponto, mas no final das contas, quando nós olhamos com bastante atenção, nós vemos que elas são incontroláveis de qualquer forma. Sempre podem acontecer coisas que estão fora do nosso controle e que acabem com tudo. Né? Você vai cuidar da sua saúde, para ter uma boa saúde, aí você leva um tiro na coluna, você lá fica paraplégico. Então, você não tem controle sobre essas coisas. Tá? Então, dentro daquilo que você tem controle,
as virtudes sempre vão dar os seus resultados e os bons frutos. E esses resultados, esse bom fruto, ele é sobretudo uma ordenação dos diversos componentes que existem na nossa alma, né? Esses componentes, entre aspas, que são, nós separamos eles mentalmente, mas na verdade existe uma coisa só. Então você imagina que você tem dentro, necessariamente, você tem dentro de você, da sua alma, animais, tá? Você tem diversos animais aí dentro de você. Só que você pode escolher se você vai colocar animais fofinhos, bonitinhos, mansos, né, bonitos, bem comportados, silenciosos, ou se você vai colocar bestas, né, que vão ficar sujando tudo, que vão ficar fazendo barulho, um barulho insuportável, não vão deixar você dormir, que vão ficar batendo dentro de você aqui, vão ficar brigando umas com as outras, se devorando, enfim, e vão tornar sua vida um inferno. Você decide qual animal você quer ter dentro de você. Os animais silenciosos, bonitos, etc., são as virtudes. Os outros, as bestas, né, são os vícios. Então, essa é uma comparação para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos pegar aqui um vício e uma virtude só para ilustrar. A humildade e a soberba. Como é que é a vida do soberbo? E quais são os frutos da soberba? O soberbo, ele quer se ter a si mesmo, quer se colocar a si mesmo. Para ele quer a todo custo acreditar que ele é o melhor que todo mundo, né? Quanto mais a sua soberba, mais ele acha que ele é o melhor de todos, né? Então já começa aí a sua dor e a sua inquietação, a mentira. Ele tem que mentir o tempo todo para si mesmo que ele é o melhor e que ele não tem defeitos. Só que a realidade joga na cara dele o tempo todo, todos os dias, que ele é uma pessoa falha, que é uma pessoa cheia de vícios, que ele tem problemas, que ele tem defeitos, que os outros veem esses defeitos nele, que existem pessoas melhores do que ele. Ele vê isso o tempo todo. Só que ele está o tempo todo lutando contra essa realidade que ele enxerga, né? Isso já é um grande tormento, é uma grande dor. Você tem que o tempo todo estar mentindo e lutando contra a realidade. Essa é a primeira coisa. Outra fonte de tormento do soberbo é que ele justamente quer ser melhor que os outros, então, e ele quer ser considerado assim. Então, qualquer pessoa que trate ele de forma que ele considere abaixo do que deveria ser, aquilo já gasta ele já começa a ficar irado, aí ele não consegue ficar bem, ele fica completamente atormentado por aquilo. Se ele vê qualidade nos outros, pior ainda, né? Se forem qualidades piores, porque ele tem que ficar aquela lógica infernal na cabeça dele, tentando convencer ele mesmo de que ele é melhor, que que a qualidade do outro, na verdade, não é um defeito, é um vício, e aí entra a inveja, e ele não consegue lutar contra aquilo, ele vai tentar ferrar com o outro, ele começa a mentir para alguém, ou ele começa a inventar intriga por cima do outro, porque ele não consegue suportar o fato do outro ter uma qualidade real, às vezes melhor do que ele, e assim por diante. A vida do cara é um inferno. Aí ele se inquieta e destrói não somente internamente, mas também externamente. Ele vai acabando com as suas amizades, ele vai acabando com a sua família, com os seus relacionamentos, chega num ponto que ele está completamente sozinho. Quando ele tem amigos, são amigos interesseiros, ou pessoas que vivem com ele por completa conveniência ou necessidade, ou porque ou obedecem ele simplesmente por medo, por servilismo, né, quando é o caso de pessoas que têm dinheiro ou que são muito poderosas, enfim. Então, a vida do cara é uma vida completamente infeliz. Não tem amizade, não tem companhia, não tem bons frutos e é um tormento interno sem fim, né? Ao passo que o humilde é justamente o contrário. O humilde, primeiro, ele não se incomoda com ninguém, ele não está nem aí para os outros, porque ele só se importa no que ele tem que fazer, qual é o dever dele, qual o problema que ele tem que resolver. Ele não está ligando simplesmente se alguém é melhor que ele ou não. Ele olha as coisas como elas são, e ele está buscando a verdade mesmo. Então, quando a realidade mostra para ele uma fraqueza, um defeito dele, ele, poxa, é assim mesmo, tá? É o que eu estou buscando. Então, ele fica até feliz, porque, olha, eu descobri um defeito meu que eu não sabia que eu tinha. Agora eu conheço mais um pouco da verdade do que antes. Uma conquista para mim. Todo mundo gosta dos humildes, não tem uma pessoa que não goste dos humildes, a não ser que tenha uma contenda ali, mas geralmente todo mundo gosta das pessoas humildes, né? Todo mundo quer ser amigo das pessoas humildes, etc. E quando são amigas porque realmente gostam e admiram aquela pessoa, não é porque tem interesse nela, enfim, até porque é uma pessoa humilde, enfim. Então, dá para perceber a diferença? Que tranquilidade de consciência
que felicidade tem a vida de uma pessoa humilde e que tristeza e maldição que é a vida de uma pessoa soberba. Dá para perceber a diferença? Dá para perceber que não faz diferença se um é rico ou se outro é pobre? O soberbo pode ser maximamente rico, entendeu? Quanto mais dinheiro e poder ele tiver, pior, porque ele vai chegar, se ele vai ter dinheiro, ele vai matar a própria esposa, entendeu? Se tiver dinheiro e poder, matar a própria esposa, chega ao ponto de matar às vezes até os próprios os filhos, quando entra os ciúmes e coisa na história aí que o cara fica louco completamente, assim. Então, ele destrói toda a vida dele e tudo aquilo que poderia trazer alguma felicidade para ele, entendeu? Quanto mais soberbo ele é, mais ele vai destruir, não adianta. E o cara humilde, não faz dinheiro se diferença se ele tem dinheiro ou não. Ele vai ser feliz e tranquilo com aquilo, entendeu? Porque ele é humilde. Poxa, é o que eu tenho, é isso. Dá para comer, dá para me virar. Tá bom, é o que eu mereço. Tá tranquilo. Não preciso mais que isso, entendeu? Ele tá tranquilo, ele tá feliz, tá satisfeito. Então, nos próximos vídeos eu pretendo falar das virtudes de forma particular. Esse vídeo já ficou bastante longo, acredito. E eu não quero me estender mais. Então, eu espero que seja o suficiente para convencer vocês. Vocês devem, de fato, procurar meditar sobre esses assuntos. Meditar por exemplo, quais são os frutos do vício, quais os frutos da virtude, quais são os verdadeiros bens, aqueles que realmente nós não perdemos, e quais são os bens que simplesmente passam e que, no final das contas, não faz diferença, entendeu? Se você tem ou não tem. Então, vocês têm que, vocês mesmos, usar o seu entendimento para entender essas coisas. Nos próximos vídeos, como eu ia falando, eu quero falar sobre cada virtude particular, e aí eu posso falar um pouco sobre os frutos, né, da virtude particular e dos vícios particulares, enfim. Então, não vou fazer isso tudo, todas elas nesse vídeo aqui, tá bom? Eu espero que tenha sido suficiente para vocês. Se vocês tiverem dúvida, não deixe de comentar, comente se vocês gostarem, o que vocês acharam desse vídeo. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, melhorar o seu intelecto justamente para poder entender quais são os verdadeiros bens e quais são os verdadeiros males, enfim, e ordenar a sua vida de uma forma mais coerente com a realidade, eu convido você a conhecer o meu curso de filosofia, pensado justamente para afinar e melhorar o intelecto de vocês, começando do zero. Você encontra o link aqui na descrição. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.